Fala pessoal, seja muito bem-vindo a mais um bate-papo com um especialista. Eu sou Rafael Batinga, pós-graduado em gestão de projetos, especialista em Lean Six Sigma, Master Black Belt e especialista em WCM. E hoje nós vamos falar com um dos especialistas, né, em melhoria contínua em WCM, que é o Vanderlino. Ele veio aí trazendo as suas experiências, trazendo cada vez mais conhecimento para a gente. E nós vamos falar de um tema super bacana, que é como que, né, que a gente vai falar sobre as ferramentas do WCM pode garantir realmente essa melhoria do processo, trazer realmente mais benefício para a organização. Então, muito obrigado, já agradeço, Vanderlino, a sua participação aqui. E você que está aí do outro lado, se inscreve no canal, se você ainda não se inscreveu, curta, compartilha, coloque seus comentários aí que a gente vai tirar suas dúvidas o máximo possível, vamos nos interagir para conseguir ganhar cada vez mais o conhecimento, principalmente da metodologia do WCM. Vanderlino, chega mais, conta para a gente aí as suas experiências, de onde que você veio, qual que é a sua carreira, e muito obrigado já por ter participado aqui desse nosso bate-papo de especialistas. Olá, pessoal. Então, Batinho, um prazer estar aqui com você falando sobre WCM, isso que fez aí, né, um percurso longo conosco dentro da carreira, principalmente na indústria. Bom, meu nome é Vanderlino Júnior, eu sou graduado pelo Cefet, tenho gestão empresarial, pós-graduação na Fundação Getúlio Vargas, também tenho um curso de especialização na Fundação Dom Cabral. Hoje eu estou trabalhando na Lion Engenharia, uma empresa que presta serviço para a Vale Mineradora. Eu passei boa parte da minha carreira, em torno de 27 anos, trabalhando dentro da indústria automobilística. Então eu pude conviver e aprender com várias metodologias de qualidade. Então aprendemos a fazer SEDAC, aprendemos a fazer TPM, aprendemos a fazer o CEP, aprendemos a parte de CCQ, depois veio o Seis Sigmas e fomos especialistas dentro do Seis Sigma, e logo na sequência, por volta de 2006, chegou o WCM. No WCM, eu fui um plano suporte. Eu comecei como aprendendo para poder ser multiplicador dentro de uma das unidades de uma indústria automobilística. Então, eu tive que aprender todos os pilares para poder fazer essa multiplicação dentro da planta e a gente poder aplicar. Também trabalhei diretamente com alguns pilares, assim, qualidade, segurança, desenvolvimento de pessoas. E, por fim, eu fui co-líder e líder do pilar Focus Improvement, que é de melhoria contínua. Né? Sou suspeito para falar dele, porque eu adoro o pilar Focus Improvement. Nós estamos falando sempre de melhoria contínua. Então, ele traz essa noção para a gente do que é a melhoria contínua e do que a gente tem que fazer para a gente conseguir os resultados que a gente espera tanto, né? Não, show demais. É uma carreira mesmo aí de uma trajetória de muito sucesso. A gente trabalhou junto, né, com a metodologia, Verdade. né? A gente fez aí vários projetos juntos, vários conhecimentos, enfim. Para a gente começar então o nosso bate-papo aqui, uma pergunta, né? Sim. Aquela já direta, sendo bem objetivo. Para você, quais que foram aí os seus maiores desafios de trabalhar com metodologia, né, do WCM? O que te trouxe ali com os maiores desafios ao longo da sua carreira? Conta para a gente aí. Quando a gente fala de metodologia, Rafael, a primeira coisa é sempre ligada a pessoas, né? Então, a gente as pessoas trazem um hábito durante a vida e de repente a gente encontra num ambiente profissional, num ambiente corporativo e a gente começa a colocar um método para poder trabalhar. Então, o primeiro desafio é a gente conseguir fazer as pessoas acreditarem que aquele método vai trazer resultado. Esse é o primeiro desafio que a gente tem. Mostrar para as pessoas que pequenas ações trazem grandes resultados e pequenas ações com métodos trazem grandes resultados, né? Então, esse é um desafio que a gente tem. A gente passou por falando de WCM, né? Você vai lembrar bem uma coisa que a gente carregava muito dentro da melhoria contínua, muito dentro do Focus Improvement, né? Dentro do FI, que era as pessoas conseguirem identificar de forma muito clara problema, fenômeno e causa raiz. Esse era sempre um desafio, sempre vai ser um desafio para a gente, porque nós sabemos que enquanto as pessoas não conseguem identificar de forma clara o fenômeno, a gente não consegue evoluir com uma ação eficaz, com uma ação que traz resultado. Então, nosso desafio estava, eu acredito que estava nesses. Então, primeiro, de mostrar para as pessoas que pequenas ações vão trazer resultado, pequenas ações com método vão trazer resultados, e depois a maneira correta de a gente encontrar o problema, o fenômeno e a causa raiz. Isso mostra, né, a necessidade da gente sempre estar evoluindo, né? O WCM é essa evolução, a gente vai aprendendo a cada dia,
né, constante, o engajamento é necessário a gente ter e o entendimento do fenômeno, igual você disse, é de suma importância mesmo. E para você, né, de maneira geral, o que você acha que uma organização espera de uma implementação do WCM? O que você acha qual que é o resultado que ela quer ver com a implementação do WCM? Bom, toda organização quer no final um resultado, o primeiro resultado, a gente sempre colocou a segurança em primeiro lugar, né? Então a gente não pode deixar ela de lado. Então, falando de WCM, a gente tem, porque se a gente falar primeiramente de outra coisa, fica parecendo que ela tem em segundo lugar. Então, segurança, sempre buscando um ambiente mais seguro, uma melhor forma de trabalhar. Então, a gente com o WCM quer melhorar todas as condições de trabalho dentro daquele posto de trabalho, daquela área de operação, e todas as condições, sem exceção, começando, obviamente, da segurança. E, no final, a empresa quer um retorno. Então, é um retorno qualitativo, um retorno financeiro, né? Um retorno de conhecimento que é adquirido durante esse percurso todo. O conhecimento que se adquire com a aplicação dessa metodologia, ele é enorme. É uma capacidade da gente poder aplicar com ferramentas específicas e avançadas que é enorme. Você sabe bem disso, porque nós aplicávamos isso o tempo todo lá. Então, é um conhecimento enorme que a gente consegue aprender durante essa aplicação. O resultado final que a empresa espera é conseguir melhorar a área de trabalho para os colaboradores, tendo muita segurança e, obviamente, tendo um retorno financeiro que a gente precisa para que as empresas se tornem sustentáveis ao longo do tempo. Eu falo que isso é muito importante, né? Essa sustentabilidade, ter mais competitividade, ter mais lucratividade, aumento da sua eficiência operacional também, né? É de suma importância. E aí a gente fazendo esse link, né? Principalmente agora, nesse momento, nessa revolução que nós estamos vivendo, quais que foram, né, os seus desafios aí, quais são os seus desafios com a metodologia do WCM nesse contexto, né, da indústria 4.0? O que você acha, né, desse grande desafio aí? Conta pra gente essa novidade. Olha, eu vejo assim, ó, a gente vai por steps, né, como a própria metodologia diz, nas ações também, nas implantações também de melhoria, a gente vai por step. Então, a gente tem melhorias que são definitivas, né? Às vezes a gente faz uma melhoria, mas a gente sabe que aquele é um step, faz uma pequena melhoria para depois evoluir com uma melhoria definitiva. A gente faz isso com constância para poder ganhar velocidade, né? A indústria 4.0, ela está no topo dessa melhoria, né? Ela não pode ser considerada como a final, mas ela está no topo da melhoria. Por quê? É onde que quando a gente consegue fazer uma implantação de uma melhoria, seja ela qual for, com a indústria 4.0, ela se torna repetitiva, então ela se torna definitiva. A gente consegue coletar dados com a segurança, com a precisão muito grande, muito forte, então o dado é correto, pela hora, pelo momento, pela quantidade. Então, a indústria 4.0 consegue nos trazer isso, né? A gente consegue captar o dado no momento que ele ocorre, né? Então, online, então a gente consegue captar o dado naquele momento. E se a gente consegue implantar uma ação envolvendo a indústria 4.0, a gente sabe que ela vai ser muito eficaz, eficiente e eficaz, porque ela vai conseguir se repetir ao longo do tempo. Então, normalmente, a gente quer eliminar um problema ou fazer uma melhoria. Se a gente vai eliminando um problema e a solução está ligada com a indústria 4.0, esse problema nunca mais volta a acontecer. Então, essa condição que a indústria 4.0 nos dá de ter a repetibilidade daquela solução que a gente conseguiu é fantástica. Então, a indústria 4.0, para mim, está no topo dessas soluções, no topo das melhorias. A gente, às vezes, toma uma ação que ela é um pouco menor, mas a gente está com a ótica, com a visão de conseguir colocar ela lá em cima, no topo, como indústria 4.0, para que ela fique solidificada. Eu falo que assim, a indústria 4.0, né, essa revolução, essa transformação, ela veio para agregar cada vez mais a necessidade das empresas de terem realmente resultados mais perenes, né, de longo prazo. E a metodologia do WCM, que já vem com esse processo de maturação da mente, né, do mindset das pessoas, de ter realmente ali resultado, de ter a otimização dos seus processos, de trazer mais benefício, mais competitividade, enfim. Ele veio com essa transformação da cultura e aí veio a indústria 4.0 para fazer esse engajamento, esse casamento, né? Eu falo que o WCM e a indústria 4.0 é um casamento. Você tem ali essa essência, né, do WCM de mudar as coisas. E é gostoso, né, Rafa? É gostoso, né? Na hora que a gente pega, você sabe disso, a gente pegava uma solução e ia lá e colocava em indústria, abria o celular, abria o computador, você via a solução,
aquilo dava uma realização muito grande, né? Você está com Não, aquela implantação, né? é uma mega solução. Eu falo que assim é um grande prazer a gente enxergar isso, né? Realmente tem essa evolução. E aí, voltando para esse contexto, né, do WCM, o que você acha, né? Quais são ali os processos de uma auditoria e certificação do programa como um todo do WCM? Você que foi o plano de suporte, né, da metodologia do WCM dentro de uma multinacional, conta para a gente qual que é esse processo, né, de auditoria e certificação. O processo ele é importantíssimo, né? Porque ele que você coloca pessoas diferentes dentro daquele processo para poder validar tudo aquilo que você está fazendo e ver se aquilo que você está fazendo está coerente com o que manda a metodologia. Então, a auditoria é extremamente importante, né? O bom é que as pessoas que estiverem aplicando a metodologia internamente, que elas mesmas possam fazer auditorias, né? Porque aí elas vão estar fazendo isso no dia a dia e conseguindo validar essas ações. A auditoria normalmente é tensa, né? A gente sabe que existe uma expectativa, né? Então vem alguém te perguntar e alguém auditar, mas que ela é derrubada logo quando se depara com conhecimento, né? Então tem aquela expectativa inicial de esperar uma auditoria, aquela coisa de pontuar, de certificar, mas que ela é logo derrubada na hora que você tem o conhecimento. Quando você tem o conhecimento, aquilo ali quebra, né? Quebra a expectativa e a gente já consegue desenvolver. Chegando ao ponto de, né? Ao ponto de a gente viveu isso na prática de pessoas querendo demonstrar o trabalho que foi feito na auditoria. Então, a auditoria não consegue ver tudo. Então, a gente viu casos que a gente estava tão querendo mostrar um trabalho bonito que foi feito, bom, que deu grande resultado, e ficava esperando a auditoria chegar para poder, não, eu quero mostrar esse trabalho aqui, eu quero mostrar o conhecimento, a minha ferramenta avançada que eu apliquei. Então, chegou ao ponto de todos nós estarmos querendo a auditoria para poder demonstrar isso. E aí, o ponto-chave, que eu comecei falando com você da parte da auditoria, que eu chamo a atenção, o que é isso? Conhecimento. Né? Então, o ponto-chave é o conhecimento da metodologia, o conhecimento das ferramentas para poder aplicar e para poder buscar esse resultado. Porque é inquestionável, na hora que você mostra um método aplicado e no final desse projeto você mostra, está aqui o resultado alcançado. Então, aí você fecha com a chave de ouro. Isso é muito prazeroso. Além da empresa estar buscando o resultado, isso é muito prazeroso da gente conseguir aplicar uma ferramenta dessa avançada e conseguir um resultado no final. Então, acho que a auditoria navega entre essa expectativa, entre essa aplicação do conhecimento e depois essa aplicação do resultado no final. A necessidade da gente querer mostrar os nossos resultados, aquela ansiedade, aquele friozinho na barriga ali de vir realmente uma outra pessoa para verificar se você está fazendo correto, se você não está fazendo correto. Ela traz essa vontade cada vez mais da gente mostrar o nosso conhecimento, de trazer mais resultado. E é a base da melhoria contínua, né, Rafa? Por quê? Você fez, você acha que está bom. Vem alguém e fala, tá bom, mas aqui você pode melhorar, você pode fazer diferente. E aí, a cada auditoria, você sobe um degrauzinho, ou seja, nunca está bom. Você vai sempre tendo oportunidade de melhoria. E nesse contexto, né, o que você acha ali da importância, né, da gente ter os pilares gerenciais? A gente sabe que o WCM ele é top-down, né, ele vem realmente de um management fazendo a sua implementação, o comprometimento. E os pilares gerenciais, qual que você acha ali a importância deles dentro do programa como um todo do WCM? O que você acha? Conta pra gente. Nós temos os 10 pilares gerenciais e os pilares técnicos, né? Eles são a base para a organização dizer aonde que ela quer ir, como que ela quer ir, de que forma que ela quer ir. Então, ali a gente consegue demonstrar o nível de comprometimento dessa organização, se ela está usando a inteligência ou a apuração para colocar as pessoas no local correto, né? A alocação das pessoas, que é um ponto muito importante, porque se a gente consegue fazer isso bem, você consegue identificar quais são as habilidades, as características, os conhecimentos que estão dentro da empresa, dentro da organização, e alocar aquele conhecimento no local que está precisando, seguramente vai dar certo. Obviamente vai ser aplicado de maneira esplêndida aquele projeto que você está fazendo. Então, ali demonstra toda a organização que se tem antes da aplicação, antes, durante, né? Antes e durante a aplicação dos pilares técnicos. É isso fundamental, porque isso mostra planejamento, mostra qual é o trabalho de bastidor que é feito para poder aplicar de maneira adequada a ferramenta. E o adequado significa para dar resultado, né? A aplicação adequada da ferramenta que vai me trazer um bom resultado, né? Eu falo que a importância, né, de ter ali
toda a parte gerencial, engajamento com as pessoas, ter realmente ali o planejamento, ter os seus orçamentos muito bem alinhados com qual que é o seu propósito de aplicar a metodologia, ela é de suma importância para conseguir fazer com que os pilares técnicos desenvolvam, né? Tem essa engrenagem, a gente sempre fala dessa engrenagem. Exatamente. E aí nós temos aqui, a produção tem algumas perguntas para a gente, produção, se puder colocar aí. Ah, ok, aqui, ó, nós temos uma pergunta aqui para você. Uma organização pequena pode implementar o WCM? Oh, sensacional isso aí, ué. Não só pode, como deve, né? Então, qualquer empresa de qualquer tipo de serviço ou de produto, não só pode, como deve, porque o resultado que isso traz para a empresa é enorme. É claro que existem características diferentes quando a gente falar de uma implantação numa empresa de grande porte com uma empresa de pequeno porte. Então, a gente tem um lado, inclusive, que é mais fácil, né? Empresas menores têm número de pessoas menores, o ambiente é menor, isso não quer dizer que vai ser mais fácil, mas é uma característica que poderá facilitar algumas implementações. Vai diferenciar que talvez você vai ter que ter um conhecimento mais acumulado em um número menor de pessoas. Quando você fala de empresa de grande porte, a gente pode colocar um especialista para cada assunto. Quando a gente falar de empresa menor, talvez uma pessoa vai ter que dominar um número maior de temas e de pilares e de conhecimento para poder fazer aquela aplicação. No entanto, o número de pessoas é menor, o espaço é menor, então tem uma certa característica que podemos utilizar isso a favor da aplicação e desenvolvimento do WCM dentro da empresa, né? Eu falo que as empresas, de modo geral, né, lógico, igual você disse, né, com as características, as suas particularidades, elas podem sim aplicar o WCM, igual você disse, com alguns pilares chaves, por exemplo, segurança, fazer o seu desdobramento dos seus custos, a melhoria focada, que é realmente ali o seu mote, né, de fazer realmente a eficiência operacional do seu processo aumentar. Enfim, eu também acredito. Vamos lá, gente, nós temos mais uma pergunta aqui, né? Produção, obrigado. Quais as ferramentas básicas, né, e avançadas você tem aí, uma oportunidade de trabalhar, que você teve realmente esse envolvimento? Conta para a gente aí o seu desafio. Nós enxergamos ali, essa pergunta aí, eu e você podemos responder bem, né, Rafa? Isso. Nós trabalhamos com várias ferramentas, né? O DOE, o Taguchi, nós trabalhamos com PPA, ferramentas intermediárias também, que dependendo da complexidade do projeto, ela se torna avançada, né? A gente teve Micoparada, que é uma ferramenta muito utilizada dentro das empresas que tem muitas máquinas, né? Então, a gente desenvolveu também bastante isso. Então, essa SMED, né, dentro de área, principalmente de prensas, né, que pode ser utilizado para poder reduzir tempo e aumentar a produtividade das máquinas. Então, violento, essas ferramentas são realmente muito úteis, né? Eu tive a experiência de trabalhar com essas e muito mais, mas a grande maioria dos projetos estava muito voltado para essas ferramentas avançadas. Não, show. Eu falo que as ferramentas, né, elas nos dão um subsídio para conseguir um salto, é uma mola propulsora para a gente conseguir um salto na eficiência, na melhoria Eu contínua. tenho um exemplo para poder dar aqui, ó. Eu tenho um exemplo aqui, muito legal, que você falou e agora me lembrou aqui, passou pela minha cabeça aqui. Nós tivemos um trabalho de Micoparada sensacional, para a gente poder ter a ideia do que é a simplicidade, de como pode ser a ação para um projeto desse. E eu lembro que você era especialista em Micoparada, eu lembro disso, né? Olha só, nós tínhamos um problema com a máquina que ela ficava parando aí mais ou menos umas 60 vezes durante uma hora. Então, parava por segundos, mas 60 vezes por hora é muita parada. E nas pesquisas, na aplicação da ferramenta, deu para perceber, tinha uma parte automatizada que fazia a fotografia do posicionamento de uma máquina. E essa fotografia, em determinado momento, depois de muita pesquisa e aplicação do método, tinha uma sombra. Fomos averiguar que na hora de bater a foto, aparecia uma sombra na máquina de bater a foto, então a máquina parava, porque ela não reconhecia aquela sombra, ela falava que tinha um problema e ela parava. Aí ia lá, via qual era o problema, resetava, a máquina voltava a funcionar. Depois de muitas pesquisas também, foi descoberto que uma das luminárias estava posicionada num ponto tal que a própria máquina fazia sombra. Então, a máquina, no movimento que ela fazia, a luminária posicionada fazia sombra na máquina fotográfica. E aí fazia a máquina parar. Aí veio a solução, né, a grande solução, a solução de milhões de dólares, né?
Qual foi a solução que chamaram a NASA para fazer a solução de milhões de dólares? Um colaborador que trabalha na máquina falou assim, vamos desligar e retirar aquela luminária. Aquela luminária estava dentro de uma área que não precisava de iluminação, por simplesmente desligar e retirar a luminária, resolveu o problema da máquina que parava 60 vezes por hora. Então, como é que foi feito isso? Com pesquisa, aplicando o método de microparada e ação rápida e muito simples, e que resolveu um grande problema. Foi sensacional. As ferramentas, né, ela traz para a gente grande benefício, ela traz realmente ali resultados assim surpreendentes, e quando a gente é um prazer, igual você disse, né? Quando a gente vê ali o resultado da investigação, traz uma sensação boa, realmente é muito bom. Pessoal, nós temos aqui mais uma pergunta, né? A produção vai colocar aqui para a gente, né? Como é o efeito, né? O processo de treinamento de ferramentas dentro de uma organização, que é muito importante, né? A gente viveu isso na pele, de enxergar como que é esse treinamento, processo de aprendizado. Conta para a gente qual que é esse processo de treinamento, né? Conta para a gente. Fizemos isso bem aí também, né, Rafa? Você vai lembrar bem. O que a gente faz primeiro? De repente, você se depara com um problema e você não tem a ferramenta específica para poder tratar aquele problema, né? Então, a gente vai em busca da ferramenta específica, da ferramenta avançada que vai tratar aquele tipo de problema. E aí a gente vai onde que tem esse conhecimento? Esse conhecimento está em tal lugar. A gente busca aquele conhecimento, normalmente é uma pessoa que detém aquele conhecimento, e aí a gente pega uma pessoa da empresa, e treina uma pessoa ou duas, né? Vamos falar assim só para a gente poder entender. A gente monta um pequeno grupo, às vezes, né? 2, 3 pessoas, e essa pessoa externa, que às vezes não faz parte da empresa, forma essas pessoas. Agora, como que forma essas pessoas? Forma essas pessoas primeiro na parte teórica e depois com aplicação prática de desenvolvimento de um projeto real. Então, uma pessoa externa vem, auxilia na formação teórica e no desenvolvimento prático do projeto, até que aquelas pessoas estejam capacitadas para fazer projetos sozinhas. Aí, a partir daquele momento que aquelas pessoas têm capacidade de fazer o projeto sozinha, aquelas pessoas já são multiplicadoras da ferramenta. E aí nós pegamos aquela própria pessoa que já está dentro da empresa aí nós temos 2 opções. Preciso ter um problema numa determinada área e aquela pessoa está ali, ela pode fazer o projeto, então manda essa pessoa para lá e ela desenvolve o projeto porque ela conhece a ferramenta, ela tem o conhecimento e, ao mesmo tempo, ela também pode desenvolver uma segunda pessoa para poder fazer a aplicação de um outro projeto no futuro. Então, a disseminação da ferramenta, essa é uma das melhores formas de se fazer a disseminação, é aprender a parte teórica e depois aprender a parte prática e desenvolvendo o projeto. Então, essa é uma das melhores maneiras que a gente tem para poder disseminar o conhecimento de ferramentas, principalmente as avançadas, dentro de uma organização. Show! E para a gente encerrar aqui, né, o seu conhecimento, né, quais são as dicas aí que você dá para um profissional que quer realmente implementar o WCM na sua empresa? Diga aí para a gente quais que são essa dica, dá a dica de ouro aí para essa galera. Vamos falar do início de tudo, né? Se a gente falar do grande início, a pessoa está dentro da empresa, a empresa ainda não tem um método claro de como que ela aplica, como que ela vai fazer para aplicar. Bom, a primeira coisa é a gente conseguir a segurança sempre em primeiro lugar, a gente vai ter que estar preocupando com isso, e logo na sequência, buscar uma organização. A empresa tem que saber o que ela faz, como que ela faz, e depois aplicar um 5S bem solidificado. Primeira coisa é a gente ter condição de uma área que seja ela produtiva ou de uma prestação de serviço, ela está em condições organizativas de trabalhar. O que eu faço, como que eu faço, e o meu 5S claro. Para depois daí, a gente partir para o próximo passo, que seria uma identificação de perdas, né? Então, eu estou com as primeiras, sempre falando do conhecimento de WCM, mas eu estou avançando nos meus primeiros passos. Me preocupo com a segurança das minhas áreas de trabalho, depois eu faço uma grande organização de 5S para que eu tenha tudo no lugar certo, devidamente identificado, somente aquilo que eu preciso, né? Bem alinhado com o 5S, e depois começo a identificar quais são as minhas perdas. Então, onde que eu estou tendo perdas e desperdício dentro do meu processo, dentro da minha operação, para que depois que eu identificar quais são as perdas, eu vou ter os próximos passos de escolher as ferramentas que eu vou utilizar para poder combater aquelas perdas, né? Então, falando das dicas, né? Aprenda segurança, organize a sua área, identifique suas perdas.
porque dentro da metodologia, se a gente tiver essas 3 coisas claras, eu vou conseguir ir avançando nos steps da metodologia. Show demais. Vandelino, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso bate-papo de especialistas. Desde já agradeço, espero que a gente possa trocar mais informações, né? O nosso tempo aqui é meio curto, mas eu acho que a gente tem muita experiência para poder compartilhar com a galera, colocar realmente no ponto, né? O que realmente é a melhoria contínua, o que é o WCM, o Indústria 4.0, enfim, essa mistura gostosa de trabalhar é muito bom. Desde já agradeço, coloca aí as últimas palavras para você, né? Como que as pessoas podem te encontrar para conseguir ter mais contato com você também, trocar mais experiência. Coloca aí a disposição para você falar o seu fechamento, né? E muito obrigado desde já. Tá legal. Bom, de antemão, eu agradeço muito, Rafa, a participação, você ter me convidado para a gente poder falar sobre um tema que, além da gente gostar tanto dele, é tão importante, né? A gente sabe que é extremamente importante. A gente está em contínuo aprendizado, então você usa o termo e ele é muito louvável para nós somos especialistas, mas a gente está em constante aprendizado dessas aplicações. A cada hora surge uma coisa nova e a gente está buscando atualização para que a gente possa aprimorar nossos conhecimentos e poder aplicar de maneira eficaz aquilo que a gente sabe. Estou à disposição para qualquer contato. Já está aí o meu LinkedIn aí para vocês quiserem fazer contato. Eu vou deixar com o Rafa também, depois ele pode colocar aí meu e-mail, meu contato telefônico também. Estou à disposição de vocês para o que vocês precisarem, para a gente poder bater papo sobre o WCM, para eu poder contribuir e para eu poder também aprender sobre tudo aquilo que a gente vem falando de WCM. Muito obrigado. Eu que agradeço, muito obrigado. Pessoal, fechamos então mais um bate-papo de especialistas. Você que ainda não se inscreveu no canal, hein? Se você gostou realmente, se inscreva no canal, nos siga nas nossas redes sociais, no LinkedIn, no Instagram, enfim, no YouTube. Se inscrevam que aqui vai ter muito conteúdo bom, muito conteúdo, muita experiência. Enfim, nós vamos falar com outros especialistas também, trocando essas experiências. Então, muito obrigado e até a próxima. Valeu!